Então, vamos começar essa sessão que a gente vai ver hoje. Tá aqui como capítulo 5, né? Mas, na verdade, aqui vai começar aqui... Opa, colocar uma cor aqui, vermelho. 15.7. Vocês perceberam que a 15.6, que fala a respeito de área de superfície, foi suprimida, né, desse material. Por quê? Porque, na verdade, a área de superfície, lá na frente, no capítulo 16, a gente fala de parametrização, a gente volta a respeito disso, mas isso aqui seria interessante para falar de integral de superfície e os teoremas do cálculo vetorial. Mas como essa parte não tem no curso de vocês, então por isso que essa parte 15.6 foi retirada desse material. Então, essa 15.7, a integração tripla, começa na seção 15.7 do livro do Stuart. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, na verdade, é meio que um repeteco, só que aumentando uma dimensão, do que a gente viu para a integração dupla. Então, na integração dupla, a gente começou com um retângulo, aqui a gente começa com um paralelepípedo. Então, a minha bola aqui, né, a minha caixa, ela vai ter 3 dimensões, tá vendo? Ou seja, o x ele vai variar de A até B, o y de C até D e o z, né, de R até S. Beleza? Então aqui eu vou definir integral tripla para a função de 3 variáveis. Então o caso mais simples primeiro seria essa caixa. Depois a gente vai ver para regiões mais gerais, assim como a gente fez integração dupla, a gente vai fazer também aqui para integração triplas para regiões mais gerais, onde esse sólido que vai aparecer aqui, esse sólido, ele não vai ter, não necessariamente ele vai ter a aparência de um paralelepípedo, né? Ou seja, as faces como sendo retângulos, digamos, né? Então, como de praxe, a gente vai fazer a partição dessa caixa em subcaixas. Então, para fazer a partição, eu vou pegar cada coordenada, cada lado, tá vendo? Cada lado. Vou pegar o da frente menos o de trás, né? Do intervalo, né? O x varia no intervalo AB, o y varia no intervalo CD e o z varia no intervalo RS. Então, para fazer a partição do intervalo, eu vou pegar o supremo, o da frente menos o de trás aqui, dividir por L, dividir por M e dividir por N. Com isso, eu vou criar o quê? Esses subintervalos aqui, ó. Esses subintervalos, cada um deles vai gerar essas subcaixas. Essas subcaixas, elas são esses B e JK. Lembra do R e J, que seriam os subretângulos? Lá era o R e J porque só tinha o I e o J, porque era só 2 dimensões, né? Era o X e o Y. Aqui, como eu tenho 3 dimensões, então, nessas 3 dimensões, aqui eu vou ter o K, né? O IJK. Então, essa subcaixa, na verdade, é o produto cartesiano desses subintervalos, né? Um cartesiano, o outro, e assim eu tenho um volume da subcaixa dada pela multiplicação dessas 3 dimensões. Então, a soma tripla de rima, né? Antes a gente tinha a soma dupla para integral dupla, agora a gente vai ter a soma tripla de rima. A ideia é a mesma que a gente viu lá, integração dupla. O que eu vou fazer? Eu vou pegar F, aplicar em um ponto amostral e multiplicar pelo ΔV. Então, quando eu faço esse somatório, tá vendo? Esse camarada aqui é um ponto amostral na subcaixa. Eu tenho, inclusive, uma figura aqui, talvez fica melhor a gente entender olhando a figurinha. Aqui, ó. Eu tenho a minha caixa. Essa caixa aqui eu tenho a dimensão aqui do X, né? Eu tenho a dimensão aqui do X, eu tenho a dimensão aqui do Y, e eu tenho a dimensão que é a altura aqui do Z. Então, quando você pega aqui, faz a partição, eu vou pegar um pedacinho aqui que eu estou chamando de ΔZ, eu vou pegar um pedacinho aqui que eu estou chamando de ΔY, e eu pego um pedacinho aqui que eu estou chamando de ΔX, que é exatamente, tá vendo? Aqui, imagina que eu tenho aqui no centro, aqui eu tenho um camaradinha desse aqui, ó, que eu estou chamando, e aqui nessa figura tá melhor ainda, né? Que eu estou chamando da subcaixa. Então, a ideia é eu pegar um ponto amostral aqui nesse camaradinho aqui, pego um ponto amostral aqui nessa subcaixa, calculo a imagem dele, esse XI, IJK asterisco, YIJK asterisco, ZIJK asterisco, é um ponto amostral, calcula a imagem dessa função
e multiplico pelo ΔV. O ΔV nada mais é que a multiplicação das 3 dimensões da subcaixa. Lembrando que a gente não consegue ter a visualização, né? Para integração tripla, a gente tinha na integral dupla, quando você pegava o f de x e j asterisco vezes y e j asterisco e multiplicava pelo ΔA, isso aqui era a área da base era o tamanho da área da base da batatinha frita, né? Ou seja, daquele palitinho que fazia, né? Ou seja, aquele paralelepípedo. Esse aqui fazia a imagem. Eu tinha a imagem vezes a área da base, aí dava o volume daquele paralelepípedo. Quando a gente somava tudo, no caso que isso aqui fosse maior ou igual que zero, a gente tinha o volume abaixo da superfície. Nesse caso aqui, ó, como a imagem dessa função aqui, ela está no R4, esse aqui faz o papel da área da base, entre aspas. Não é bem a área da base, que tem uma área tridimensional, então por isso que está entre aspas, faz o papel da área da base, que seria esse aqui, ó. Esse aqui não é entre aspas, não, esse aqui é literalmente a área da base mesmo. Isso aqui é a altura, lá no caso de integral dupla. E isso aqui também faz o papel da altura, entre aspas, vou colocar a altura aqui entre aspas, porque agora a imagem disso aqui vai estar no R4. Beleza? Então a ideia é exatamente a mesma que a gente tinha lá no integral dupla. Então, por analogia, Davi dando trabalho para variar. Então, por analogia com a definição de integral dupla, nós vamos definir a integral tripla como sendo o limite dessa soma de rima, dessa soma tripla que a gente viu, de acordo com essa definição que está aqui, ó. Então, quando a gente faz o limite fazendo o L, o M e o N, que é exatamente os camaradas que a gente fez a partição, né? Vocês lembram que esse L aqui era o quê? Era o ΔX, que a gente pegou como sendo B menos A dividido por L, né? Ou seja, quando o L vai para mais infinito, significa que esse aqui tende a zero. Significa que tender a zero, significa que esse ΔV, que seria a multiplicação dessas 3 dimensões da subcaixa, como isso aqui tende a zero, isso aqui tende a zero, isso aqui vai tender a zero também, porque o M está tendendo a mais infinito, o N também, né? Ou seja, o D menos C dividido por M, esse aqui era o ΔY, e o o S menos R, não sei qual foi a ordem, deixa eu ver, qual que era primeiro, qual que era o S menos R. S menos R dividido por N, então esse aqui era o ΔZ. Então, se isso aqui tende a mais infinito, né? Esses 3 aqui tendem a mais infinito, então significa que isso aqui tende a zero, isso aqui também tende a zero, e o ΔX tende a zero. Então, no limite, novamente, isso aqui faz o papel da altura, isso aqui faz o papel da área da base, entre aspas, né? Se esse limite existir, então a minha integral tripla de uma função, né, que agora vai ter 3 dimensões, dv, sobre essa região de integração. Essa região de integração agora vai ser um sólido, né? Porque vai ter 3 dimensões, né? A integral tripla vai ter 3 dimensões a minha função, e o meu objeto de integração, né, vai ser um sólido também de 3 dimensões. Beleza? Então, essa é a minha definição de integração tripla. Ficou claro? Beleza. Tá vendo que a gente só aumentou uma dimensão para o que a gente estava fazendo, né? Para integral dupla. É exatamente análogo mesmo. Se a gente fazer isso para integral com a função com 4 dimensões, existe, na verdade, integração para dimensão n. Por mais que tem vezes que a nossa imaginação não consiga imaginar o que seria, mas existe para qualquer dimensão. Você pode definir soma em vez de soma tripla de rima, você pode colocar um 4 somatório, 5, 6, e pode definir integral para outras dimensões também. Então, novamente, a gente vai pedir que a função que está sendo integrada seja contínua, né? É o que a gente pede aqui, que a função seja contínua. Nós vamos escolher o ponto de amostral como qualquer ponto dentro da subcaixa, beleza? Aqui eu coloquei xi, yj e zk só para ter uma aparência mais simples, mas na verdade o ponto amostral ele vai depender o quê? Vai depender das 3 dimensões, então depende do i, do j e do k, onde você vai escolher a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Então aqui fica a mesma expressão lá de cima,
Só que aqui eu tirei essa notação aqui ficou um pouquinho mais simplificada, tá vendo? Tirando o IJK e o asterisco e pegando um ponto amostral dessa maneira, XI, YJ e ZK. Beleza? Agora a pergunta é, como é que a gente faz para calcular isso? Então, vocês lembram quando a gente falou lá na 15.2, eu acho, lá no início do capítulo, quando a gente falou das integrais iteradas, para integral dupla, não foi? Então, para integral tripla, a gente vai fazer a mesma coisa. Para poder calcular a integral, na prática, o que a gente faz? A gente usa o teorema de Fubini, o mesmo teorema que fala de integração, para integração dupla, né, que a gente sempre calculava a integral de dentro, né, ia fazendo para a integral de fora. Aqui é do mesmo jeito, ó. Você tem a função definida numa caixa contínua. Então, essa integral aqui, ó, tá vendo a integral de dentro, que é essa primeira aqui, ó, o x, ele varia de A até B. O y, que é a integral do meio aqui, ó, o y varia de C até D. E o z, ele varia aqui na integral de fora de R até S. Então, você vai resolvendo a integral de dentro. Logicamente, se você está integrando em x, você vai tratar o y e o z como constante, aqui nessa primeira integral, aqui na lei de associação da f. Depois, como você vai substituir os limites de integração de x, o x vai desaparecer, vai virar número. Depois, quando você estiver integrando em y, o z vai ser constante. Você vai substituir os limites de integração de y, vai virar número também. E, por fim, você vai ficar com a integral só em z, que é a mesma integral simples lá do cálculo 1. Beleza? É o que está falando aqui, esse parágrafo. Lá na integração dupla, a gente tinha o quê? Você poderia fazer a integral dx dy ou trocar a ordem, né? dy dx. Se a função fosse contínua, esse teorema fala que o resultado tinha que ser o mesmo. Aqui, ao invés de 2 possibilidades, eu vou ter 5. Na verdade, o total é 6. Então, você pode fazer dx, dy, dz, igual está essa aqui. Mas é tranquilo, isso aqui a quantidade de possibilidade é até bom para te dar mais escolhas de como você resolve a integral. Se você mantém o dx fixado, você pode trocar o dy com dz de lugar, tá vendo? Agora, suponha que você queira manter fixo o dy. Se mantém fixo o dy, você pode trocar o dx com dz de lugar, não pode? Pode fazer dz dx. E se você quiser fazer as possibilidades, né? Ou seja, você tem, vamos fazer lá para os princípios multiplicativos. Por que dá 6, né? Você pode escolher para a primeira possibilidade aqui, ó, você tem dx, dy, dz para poder preencher. Então, você pode colocar o dx, uma vez, aqui você pode colocar o dx, você tem 2 chances de colocar ele. Da mesma maneira que você tem o dy agora com dz, o próximo, você vai ter, deixa eu ver como é que faz, você tem dx, dy, dz, aqui você mantém o dx fixado, troca com lugar, aqui você tem o dy fixado, dy, dz, dx, você pode trocar no dz também, né? Se você troca o dz, olha o que vai acontecer também, as outras possibilidades aqui, ó. Você pode deixar o dy, cadê? Dz, o dx no início, dy no meio, você pode ter dx, não, aqui dz, dx já foi, falta para você agora quem mesmo? Você pode colocar o dz no início, dz já está aqui, dz. Você pode trocar o dx com dy de lugar, né? Você pode colocar aqui o dx dy e você pode colocar o dz já foi aqui. Troquei o dx com dy e agora o que falta eu trocar aqui mesmo? Colocar o dy aqui, né? Dy aqui e dx dz e o dy aqui e colocar o dz dx, tá vendo? 2 vezes o dx aqui no início, 2 vezes o dz e 2 vezes o dy aqui no início e trocando a ordem dos outros dois aqui. Então, por isso que dá 6 possibilidades totais, né? Se a função for contínua,
Beleza? Qualquer uma dessas 6 combinação que você faça aqui tem que dar o mesmo resultado. Ficou claro? Beleza. Podemos fazer uma continha aqui simples, só para vocês verem como é que funciona o teorema de Fubini. Essa conta aqui é bem simples. A minha primitiva, ela é xyz ao quadrado, dv, a bola aqui, ó, o x varia de 0 até 1, o y de menos 1 até 2 e o z de 0 até 3. É o meu sólido de integração. Então, aqui, ó, eu escolhi fazer o dx, dy, dz, nessa ordem. Então, se o dx, o x é de 0 a 1, o dy é de menos 1 até 2 e o dz, que é a integral de fora aqui, de 0 a 3. Então, se eu vou integrar isso aqui em x, o y e o z é constante. Tá vendo? O y e o z é constante, então eu conservo. Ou, na verdade, se você quiser, você pode, na verdade, tirar ele para fora. Tá vendo essa parte aqui, ó? Como ele é constante, você pode tirar ele para fora da integral. Ficou só, na verdade, eu circulei a parte errada. É o yz, essa aqui, ó. Yz ao quadrado. Yz ao quadrado é constante, você pode tirar para fora. Qual que é a primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. Substitui o 0, 1, então vai dar meio, né? Meio, 1 ao quadrado vai dar meio. Substituindo o 0 vai zerar. Então esse meio pode sair para fora da integral, inclusive pode sair para fora da última integral, aqui para fora mesmo, né? De todas elas, que é constante. Agora, você vai integrar em y. Se vai integrar em y, então esse z ao quadrado aqui é constante, então esse z ao quadrado pode sair para fora da integral, tá vendo? Saiu para fora. A primitiva de y é y ao quadrado sobre 2. Você vai substituir o 2 e o menos 1 no lugar do y. Então, você vai fazer uma continha assim, ó. Você tinha meio, integral de 0 a 3, z ao quadrado. Agora, você vai substituir, ó. 2 ao quadrado sobre 2 vai dar 2. Menos, substituir o menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, meio. 2 menos meio vai dar 3 meios. Então, 3 meio vezes esse meio que estava aqui do lado de fora vai dar 3 quartos, que é exatamente esse 3 quartos que está aqui na conta, tá vendo? 3 vezes 1, 2 vezes 2. A primitiva de z ao quadrado é z ao cubo sobre 3. Substitui o 3 aqui no lugar do z, vai dar 27 sobre 3. 27 sobre 3 dá 9. 3 vezes 9 sobre 4. 3 vezes 9, 27. 27 sobre 4. Substituindo o zero no lugar do z, zero. Então, por isso que o resultado dá 27 quartos. Ficou claro? Beleza, bem tranquilo isso, né? Agora, esse sim, né? Agora, como é que funciona isso aqui? Não precisa ficar com medo, não, tá? É bem tranquilo essa parte. Se você entendeu bem integração dupla, integração tripla, ela vai meio de consequência, né? Tipo, é bem parecida as contas que aparecem. A diferença é que você vai ficar talvez mais grande, não existe, né? Vai ficar maior, porque vai ter uma integral a mais para fazer, beleza? Então vamos lá. Agora, como é que funciona isso em regiões mais gerais? Aí agora eu quero que aquele sólido meu de integração, ele não é uma caixa mais, mas ele vai ser um sólido tridimensional E. Então, vocês lembram quando a gente começou a ideia para a integração dupla, que a gente pegava a região mais geral D e colocava ela dentro de um retângulo, para poder aproveitar o que a gente tinha aprendido a respeito de retângulo? E a gente considerava o pessoal que estava aqui fora como sendo zero, definia uma nova função que valia a minha função original aqui dentro de D, né? Se o XY pertencesse a D, e definia como sendo zero se o XY estivesse fora de D, pertencesse a R, retângulo, né? Menos o D, né? Ou seja, do lado de fora aqui. Então, a gente zerava aqui e considerava a F pequena original aqui dentro. Então, a ideia é a mesma. Se eu tenho um sólido E, o que eu vou fazer com esse sólido E? Eu vou pegar e vou construir uma F grande, tá vendo? De forma a aproveitar a caixa
que a gente aprendeu, do paralelepípedo. Então, eu vou pegar esse sólido ele pode ser, por exemplo, uma esfera, o E. Eu vou pegar esse E aqui e vou colocar ele dentro de uma caixa. Vou colocar o E dentro da caixa B. E aí, o pessoal que estiver aqui fora da esfera, só um exemplo, né? O E pode ser qualquer outra coisa. Mas é uma região mais geral, digamos. O pessoal que estiver aqui fora, eu vou falar que essa F grande aqui vale zero. E o pessoal que estiver aqui dentro, eu vou falar que essa F grande vale essa F pequena, que é o interesse é calcular a integral da F pequena sobre a região E. Então, a ideia é a mesma que a gente utilizou lá para o retângulo, lá na integração dupla. Beleza? É o que está falando aqui, exatamente nesse parágrafo, que eu vou definir essa função f grande, de forma que ela vai valer zero fora do sólido E e vai valer exatamente a f pequena dentro, nos pontos x, y, z no sólido E. Então, se a função f for contínua, né, e se o limite E for bem comportado, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente essas regiões que vão seguir aqui, ó. Tá vendo? A integral tripla tem essencialmente as mesmas propriedades da integração dupla, porque se eu vou fazer integral da soma, vai ser soma das integrais, constante vai sair para fora. Se uma função for menor do que a outra, então a integral também vai ser menor do que a outra integral, na mesma região, né, de integração. Beleza? Aqui a gente vai modificar algumas coisas aquelas regiões. Lá, integração dupla, vocês lembram que a gente tinha duas regiões, não era? Você tinha uma região onde era assim, né? Você tinha o x variava de A até B e o y variava de uma função que dependia de x até outra função, G2, que dependia de x. Essa região era chamada do tipo 1, né? Região do tipo 1. E a gente tinha outra região lá do tipo 2 também, onde você pegava o y constante aqui de C até D, e aí você tinha uma função aqui, né? Sei lá, uma função x igual a um h1 de y até outra região lá na frente, né? Outra região, até outra curva, né? X igual a h2 de y. Essa região aqui a gente chamava do tipo 2. Beleza? O x variava dessa reta até essa reta, não, dessa curva até essa curva, e aqui o y variava dessa curva até essa curva. Então a gente tinha dois tipos de regiões mais gerais lá na integração dupla. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais, lógico, né? A gente vai aumentar uma integral, então aqui a gente vai ter 6 também, né? Só para mostrar para vocês quais são as 6. Então a gente vai ter a região que a gente está chamando do tipo 1, que é essa aqui. Essa região do tipo 1, o z vai variar de uma superfície que depende de xy até outra superfície que depende de xy, mas só quando você fizer essa projeção dessa região aqui no plano xy, essa região aqui pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, lá da integral dupla. Então, o que acontece? Eu vou ter o tipo 1 bifurcando no tipo 1 algarismo romano e tipo 2 algarismo romano. Por quê? Lembrando, o tipo 1, qual é a característica do tipo 1? O z varia dessa superfície aqui de baixo até a superfície de cima. E a projeção é feita no plano XY. Mas você pode também ter a projeção aqui no plano XZ e você pode ter a projeção lá também no plano YZ. Você pode ter a projeção desse sólido lá no plano YZ. Então, essa aqui eu vou chamar do tipo 2 e essa aqui tipo 3. Só que esse tipo 2 aqui vai bifurcar também no tipo 1 e tipo 2, tipo essa aqui. E essa aqui também vai bifurcar no tipo 1 e tipo 2, a projeção também. Então, o objetivo da aula de hoje é ver exatamente todas essas possibilidades de projeção.
Então, vamos concentrar primeiro. Eu só adiantei para vocês que a gente vai ver aqui as projeções todas possíveis. Como a gente tem 3 planos coordenados, então esse sólido pode estar sendo projetado em qualquer um desses 3, onde que seja mais interessante a gente resolver a integral. Então, aqui o tipo 1, eu vou ter o quê? O XY pertencente a D e o Z variando de uma superfície. Tá vendo? Isso aqui é o gráfico de uma função de 2 variáveis até o gráfico de outra função de 2 variáveis. Então, esse aqui é uma superfície, esse aqui é uma superfície, S1, S2, né? S1 seria o chão aqui, S2 seria a tampa aqui, né, da região E, beleza? Então, aqui a projeção D aqui é feita no plano XY. Só que, para nossa surpresa, na verdade não é surpresa nenhuma, né? Eu já adiantei para vocês, essa projeção, olha o que acontece com ela. Então, observe que o limite superior é uma superfície, né, igual eu comentei para vocês, né, uma superfície, de uma função de 2 variáveis, e o limite inferior também é outra superfície. Então, pelos mesmos argumentos, podemos mostrar que é uma região do tipo 1. Então, ó, para vocês verem, essa integral aqui, ó, como eu estou integrando em z primeiro, ó, o z ele varia de uma superfície que depende de xy até outra superfície que depende de xy. Então, o que acontece? Como eu estou integrando em z, então significa que para essa integral aqui de dentro, o xy é constante. Está vendo que o xy está aqui nesse dA. Porque esse dA é exatamente essa integral dupla aqui, ó, porque a projeção foi feita no plano XY. Então, tá vendo? Esse dA aqui é exatamente uma integral dupla. Essa integral aqui seria uma integral do cálculo 1. Por que do cálculo 1? Porque é uma integral dz, o x e y é considerado constante. Então, você vai estar integrando em z, substituindo os limites de integração que dependem de x e y. Então, quando você resolver essa integral aqui de dentro, que está aqui entre colchete, o que vai sobrar vai ser exatamente uma integral dupla que a gente estava acostumado a resolver anteriormente no curso. Beleza? Aqui o significado é o que eu expliquei para vocês, essa integral de dentro aqui, ó, o x e o y são mantidos constantes, inclusive nos limites de integração, e o que tiver também na lei de associação dessa f é constante, para poder integrar em z. Agora, essa projeção aqui, como eu comentei para vocês, ela pode bifurcar do tipo 1, porque do tipo 1, o tipo 1, o x variava de a até b, e o y variava de uma função que dependia de x até uma função que depende de x, tá vendo? E o Z, isso aqui é tradição, né? Isso aqui não vai mudar para ser do tipo 1. Tipo 1 aqui isso aqui é o tipo 1 indo-arábico, né? Esse 1 desse jeito aqui. Agora, esse 1 algarismo romano aqui é a característica da projeção, beleza? Por isso que eu tentei dividir para vocês, para não confundir esse tipo 1 aqui da região plana da projeção com esse tipo 1 aqui, que eu coloquei em indo-arábico, né, o número diferente, para vocês diferenciar o 1, senão poderia ter, usar o mesmo tipo, né, tudo algarismo romano e tal, né, poderia ficar confuso. Então, a projeção pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, que é o que está escrito aqui, ó. Aqui do tipo 2, tá vendo? O tipo 2 agora, só dá, que o tipo 2 é exatamente isso aqui, ó. O y variaria entre duas constantes, esse aqui seria o tipo 2, algarismo romano, e isso aqui não muda, isso aqui é a característica do tipo 1, porque a projeção é feita no plano XY. Então, aqui está um desenho para vocês, vamos só voltar aqui na página anterior. Não. Aqui, as projeções, tá vendo? Aqui eu tenho um sólido, que ficou bem explicado, ó. Tá vendo? Eu tenho a minha integral. Aqui é o tipo 1. Por que tipo 1? Porque o z vai variar de uma superfície que depende de xy até outra superfície que depende de xy, então é tipo 1. E a projeção é do tipo 1 algarismo romano. Por que o tipo 1 algarismo romano? Porque o x vai variar entre A e B. Tá vendo? O x varia entre A e B. E o y varia dessa curva até essa outra curva aqui, ó. Uma função que depende de x até outra função que depende de x. Então, a projeção é do tipo 1, o z variando de uma superfície que depende de xy até outra superfície que depende de xy, então o z está variando aqui, né?
E o y, e a projeção é do tipo 1, porque essa aqui é a mesma projeção do tipo 1 que a gente viu lá quando estava estudando integral dupla. Agora, como é que seria tipo 1 com projeção do tipo 2? É esse outro desenho aqui, ó. Tipo 1, tá vendo? Tipo 1 não muda, porque é o z que está variando de uma superfície que depende de xy, tem a superfície que depende de xy. Agora, o y está variando de uma constante até outra constante, tá vendo? O y aqui, ó, variando de uma constante até outra constante. E o x, ele varia dessa curva aqui até essa curva aqui, ó. Essa curva aqui de trás é o H1 de y e essa curva aqui da frente é o H2 de y. Então, tipo 2 lá da integração dupla. Ficou claro o primeiro tipo? O tipo 1? Com bifurcação tipo 1 e tipo 2? Beleza, então se vocês entenderam essa, as outras é só repeteco, porque agora a gente vai fazer a projeção aqui e depois a projeção lá. Tá vendo? Tem 3 possibilidades, tem 3 planos coordenados. Então, o sólido, imagine que você pega uma lâmpada, né? Você pega, imagine que o sólido é isso aqui. Aí você pega a lâmpada e faz a projeção disso aqui na parede. Depois você pega a lâmpada do outro lado e faz projeção na outra parede. E depois, por fim, faz a projeção na outra parede, em 3 paredes. Aí você vai ter exatamente as 6 possibilidades, porque essa projeção você pode ser tratado do tipo 1 e tipo 2, cada uma delas, né? Então, o que a gente tem é exatamente um repeteco agora para frente. Então, vamos lá. Tipo 2. Olha lá. O tipo 2, agora eu estou fazendo a projeção no plano Z, Y. E, por último, vai ficar o tipo 3 aqui, né? No plano X, Z. Então, aqui eu fiz a projeção, tá vendo? Agora, qual que é a característica do tipo 2? A característica do tipo 2 é que o x agora, tá vendo o x aqui, ó? O x, ele vai variar dessa superfície aqui, que depende de y e z, até a tampa aqui, né? A outra superfície que depende de y, z também. Então, essa é a característica, essa aqui não vai mudar, essa aqui é uma característica de C do tipo 2. O que vai mudar é esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui, ele pode, essa projeção no plano Z, Y, ela pode, do mesmo jeito que a gente viu lá do tipo 1, ela pode ser do tipo 1 e do tipo 2. Que é a mesma história, né? Ou seja, para resolver essa integral de dentro, você vai resolver primeiro em x, então significa que o y e o z vai ser tratado como constante, porque o y e z vai estar acumulado aqui nesse dA. Então, as projeções aqui, ó, o primeiro caso, né? Agora eu vou fazer a projeção do tipo 2 com projeção do tipo 1. Vocês lembram do tipo 1? É exatamente o quê? O y, ele estava variando. O y que faz o papel do x lá da outra anterior e o z faz o papel do y. Ok? Da projeção do tipo 1. Então, o y vai variar entre duas constantes e o z vai variar de uma função que depende de y. Tá vendo? Aqui seria o x da história, aqui seria o x, né? Só para vocês lembrarem o que seria lá. E aqui seria o A e aqui seria o B. Beleza? Do caso anterior, do tipo 1. Então, essa aqui é a analogia que a gente faz. Eu vou até apagar aqui para não confundir. Mas essa aqui seria o tipo 1 para esse caso aqui. Observe que a gente está trocando as letras agora, né? Agora, ao invés de a gente estar com XY, a gente está com YZ. Então, isso aqui é característica de ser do tipo 1, algarismo romano. E isso aqui é característica de ser do tipo 2. Beleza? Então, aqui, ó, a minha integral de dentro é de x, o x varia dessa superfície até essa superfície, o z varia dessa função até essa função, e o y varia dessa constante até essa constante. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Eu fiz um malabarismo com desenho, porque nem todos os livros fez um desenho bonito, igual fez do tipo 1. Aqui, ó, já começou um malabarismo que eu fiz com desenho aqui, ó. Só para vocês entenderem o que seria, eles não fizeram um desenho, eu aproveitei o mesmo desenho, e aqui eu mostrei para vocês o que seria o seguinte, tá? Aqui, ó, o y, ele variou de C até D, constante,
E aqui, essa função até essa função aqui, ó, seria a variação aqui no z. O z variou de uma função que depende. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. O z variou de uma função que depende de y até outra função que depende de y, tá vendo? O y variou de uma constante até outra constante, de c até d. O x variou dessa superfície até essa superfície, que é a característica de ser do tipo 2, beleza? E essa aqui é a projeção, tentando aproveitar o que o livro não fez. Eu chamei essa curva aqui de um G1 de Y e essa outra curva aqui de um G2 de Y. Beleza, até aí a figura deu para dar uma aproveitada melhor. Mas aí, na segunda parte, eu forcei um tiquinho a barra para vocês entenderem, porque não tinha uma figura feita. Foi essa aqui, né? Essa aqui eu refiz, não ficou tão boa, né? Porque agora eu vou para o tipo 2, a projeção do tipo 2. O tipo 2, agora, o Z que vai variar entre duas constantes. Esse Z aqui, para vocês lembrarem, lá do tipo 1, ele seria o Y da história, né? E esse aqui seria o X. Então, o X agora, o Y agora, ele vai variar de uma função que depende de Z até outra função que depende de Z. Então, isso aqui é característica do tipo 2. E isso aqui, logicamente, é característica de ser do tipo 2, esse 2 aqui, né? Onde a projeção é feita no plano ZY. Então, a integral aqui, tá vendo? O que muda, você vai trocar isso aqui de lugar, né? Ou seja, você vai integrar primeiro em Y e por último em Z. E aí eu peguei e fiz aqui para vocês verem a figurinha, né? Ou seja, eu chamei o Z variando de R até S, constante, e aí o Y ele variaria do quê? Dessa curva aqui de trás, dessa curva aqui, até essa curva. Logicamente que essa projeção aqui pode ser que não dê esse desenho aqui, né? Mas é só para vocês entenderem como é que seria, né? O Z variaria de uma constante até outra constante, e o Y variaria de o quê? De uma curva até bater na outra curva. O Y varia de uma função que depende de Z até outra função que depende de Z. Então, essa aqui é a característica de ser do tipo 2. Tranquilo até aí, gente? Então, beleza. Então, agora só falta mais duas para a gente poder fechar, né? Porque a gente já fez 4, né? A gente fez do tipo 1 e do tipo 2 com suas respectivas projeções. Então, agora falta a gente fazer somente a projeção do tipo 3. Ficou para a próxima aula? Acho que sim. Deixa eu ver aqui na próxima aula. Ficou para a próxima aula, a projeção do tipo 3. Então, na próxima aula, a gente vai ver a projeção do tipo 3. Vamos voltar aqui para 17. Tem 4 minutos. Pode ser que ia estourar um pouquinho o tempo, né? Mas vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem para poder. Ficou alguma dúvida? Não, por incrível que pareça, não. Tipo assim, eu divido o conteúdo de acordo com a quantidade de página, entendeu? Porque geralmente é de 7 a 8 páginas que eu consigo falar, entendeu? Então eu pego, por exemplo, quando eu produzo um material, deu tantas páginas, aí eu tenho que dividir isso aí em 26 aulas, né? 27 aulas, talvez. Deixa eu ver, nesse caso aqui nós vamos dar 24 aulas, eu acredito. São 8, 8, 8 e 8, né? 8 aulas até cada prova, né? Então, eu pego e divido por 24 e vejo a quantidade de páginas. Aí, logicamente, tem algumas aulas que vai ficar com 5 e tem outras que vai ficar com 9. Por quê? Porque tem hora que não dá para você cortar um assunto no meio, entendeu? Tipo, não dá para parar mesmo. Aí fica mais difícil. Mas, na maioria das vezes, dá para poder fazer em torno de 6, 7 páginas por aulas. Fica um número... Não fica tão cansativo, né? E
Senão fica muita informação também para uma aula só, né? Mas deu para entender o objetivo da aula de hoje? Dividir o raciocínio também é ruim. Verdade, Vinícius. Deu para entender Deu para pegar, né? Uma noção. Então, é só para vocês terem ideia que quando você faz a integração tripla, você vai. A sua função tem três variáveis. Opa! Tem três variáveis, x, y, z. A sua f tem três variáveis. A sua integral ela vai ser feita sobre um volume e você vai ter uma a sua unidade de integração aqui vai ser um volume, né? Ou seja, vai ser um dv. Porque antes a gente tinha uma integral dupla sobre uma região plana, a sua função tinha duas variáveis e aqui eu tinha um elemento de área, né? Então, o upgrade dessa para essa, o preço que a gente vai pagar é o quê? Nesse caso aqui, as iteradas tinha duas. Nesse caso aqui, as iteradas vai para 6. Por que a 6? Porque a gente está vendo essas projeções aqui, né? Tem do tipo 1, com bifurcações do tipo 1 e tipo 2. Tem do tipo 2, que é a projeção aqui no plano XY. Aqui a projeção do plano YZ, que a gente viu. E com projeções também tipo 1 e tipo 2. E o que a gente vai ver na próxima aula, né? Do tipo 3, que a projeção vai ser no plano XZ, que também vai ser projeções do tipo 1 e tipo 2. Então, por isso que vai ser duas aqui, duas aqui, duas aqui. Então, por isso que vai dar as 6 iteradas que a gente precisa. Tranquilo? Beleza, então. Podemos ir? Ou alguma dúvida da aula de hoje ou de outras? Beleza, Alberto. Até a próxima, então. Quarta-feira a gente está de novo no mesmo bate-horário, bate-caverna. E esperando que um pouquinho mais menos de frio. Beleza. Tranquilo. Tem mais, Rian. Vinícius, tem mais também. Falou, Vinícius, tem quarta.